a médio das flores, Visconde de Torres Solanotti. Investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta. Essa obra foi publicada pela Casa Malci de Barcelona, apesar de ser um extrato das atas de várias sessões, quase todos no mesmo estilo de simples rol de fatos. Não deixa o livro de apresentar-nos casos muito interessantes. Os fenômenos relatados são pouco comuns. O trabalho tem o nome de A Médio das Flores, porque é aquela por cuja mediunidade se produziu os fatos especializados nos transportes de flores, sendo que as mais belas das quais apareciam na exposição patrocinada pela Sociedade Madrilenha Protetora dos Animais e Plantas, eram levadas pelos espíritos que as recebiam da médium, a qual, pois seu turno, as tinha pelo fenômeno do transporte, eram, pois os espíritos que as colhiam onde notavam os mais belos espécimes. Tudo isso que contam as atas e o livro. O autor, na introdução, se apressa a declarar que as experiências não são propriamente o espiritismo, ao qual não se deve enfrentar pelo fenômeno, não se deve entrar pelo fenômeno, que é o secundário, mas pela razão, que é o principal. Faz-nos ver ainda com toda sinceridade que o estudo, a propagação e a prática da doutrina constitui para ele todas as aspirações da cita vida planetária. A obra tem tido bom acolhimento na Espanha, a julgar pela edição, que já é a segunda, o que não é de admirar, dada a grande ansiedade com que já são procurados em toda parte os livros espíritas. Revista Reformador, de novembro de 1929. Introdução. Esse livro, primeiro em seu gênero, que é publicado na Espanha e na Europa, é um extrato dos 7 cadernos onde estão recolhidas as atas das minhas sessões e as anotações tomadas nos 4 anos 1877 e 1880, que funcionou o notabilíssimo grupo Marieta. Acho que vai despertar a atenção daqueles que gostam desses estudos e poderá servir de guia. Como serviram para mim os artigos intitulados A Médio Amélia, publicados pela Revista Espírita, dando notícia das experiências do coronel Delvonetti, que também encontrou e desenvolveu a faculdade dessa média. Tenho logo de manifestar que essas experiências não são, nem muito menos, o espiritismo, onde não se deve entrar pela fenomenalidade, que é secundária, e sim pela razão, pela doutrina, que é o transcendental. Ao relatar fatos tão insólitos como os que são contados nesse livro, julgo muito oportuno reproduzir a seguinte passagem tomada das conclusões ou notas do Dr. Charles Richer, cátedro de Medicina de Paris e diretor da Revista Científica, a respeito das experiências que presenciou com a média Eusá Paladino de Nápoles. Assim falava o sábio Richer. Se estivéssemos tratando de provar algum fato simples e natural, qual é evidente a priori, ou então que não estivesse em contradição com as vulgares noções científicas, eu ficaria plenamente satisfeito. Porém, trata-se de demonstrar a realidade dos fenômenos absurdos, contrários a tudo aquilo que o vulgo e os sábios têm admitido há centenas de anos. Trata-se de um radical transtorno do pensamento e da experiência humana. É um mundo novo que nos é aberto e, por conseguinte, não é possível não nos mostrarmos afirmativos demais na conclusão destes estranhos e surpreendentes fenômenos. Sei muito bem que esses fatos, no suposto de estarem justificados, poderão estar de acordo com algumas verdades que já são patrimônio da ciência. Entretanto, devemos ser prudentes, não aceitando estas novidades antes de serem submetidas a escrupuloso exame. No terreno das provas, aceitar-se-ão com menos dificuldade os fenômenos químicos, fisiológicos e astronômicos do que os espíritas, pois não admitirmos estes últimos, haverá exigências bem maiores. Para admitirmos estes últimos, haverá exigências bem maiores. Já li o principal, que foi escrito a respeito da média
Eusapio Paladino. Já assisti a alguma das suas sessões em Nápoles com meu caro amigo e irmão de crenças, Dr. Zanzi Benito, quando assistimos ao terceiro Congresso da Paz, que teve lugar em Roma, representando o Comitê de Barcelona. Nós dois éramos os únicos espanhóis, portanto, afirme disso, o leitor poderá ficar convencido que os fenômenos da média napolitana são verdadeiramente insignificantes se comparado com os graciosíssimos da média das flores, a altura da qual acredito que ninguém na Europa chegou. E no que diz respeito aos aportes de flores, nem sequer na América mesmo, existindo ali também uma média que era chamada das flores. A grande mediunidade, como disse um elevado espírito, reside em nós, na discussão prudente que traz à luz no estudo. Trabalhem a sua inteligência, trabalhe sua razão. Querem espiritismo? Pergunta. Então tenham paciência, perseverança e resignação para saberem sofrer. E assim vocês ficarão em condição de abordar o grande problema, o problema de estarmos aqui e de sairmos daqui. Busquem a Deus e o encontrarão. A sua existência está sendo proclamada pela natureza em todo momento e em todas as coisas. Não estão muito descaminhados aqueles que a proclamam como Deus, pois ela o seria se não tivesse sido criada por ele. Dito isto, como introdução, completaremos estas indicações como as de outro elevado espírito no final do livro, resumindo o principal objeto deste. Dou início ao meu interessante relato. Capítulo 1, Considerações Gerais. A obra de Allan Kardec. O Espiritismo, que em seu sentido mais lato abraça o estudo do mundo espiritual, do mundo material e das relações de ambos os mundos, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O primeiro compilador desta doutrina, o venerável mestre Allan Kardec, a quem é devido por sua iniciativa e impróprios trabalhos, o conjunto de ensinamentos que atirou do Espiritismo para elevá-la à categoria de ciência, Allan Kardec repetimos, deixou assentadas as bases sobre as quais seria desenvolvido o Espiritismo e traçou para nós o caminho por onde deveriam enveredar o estudo e a propaganda, com um senso prático a quem nenhum filósofo chegou ainda e com uma previsão que dir-se-ia excede o alcance humano, marcou profeticamente as fases que teriam de passar o Espiritismo. Apontou com certeiro juízo os escolhos que era preciso evitar. E teve a singular prudência de não penetrar num campo que deveria ficar reservado aos continuadores da sua obra. Não é possível conhecer Kardec somente estudando as suas obras fundamentais. É preciso segui-lo passo a passo nos 10 tomos da sua revista Campo Neutral, como ele dizia, onde aquilatava tudo. Para apreciar em seu verdadeiro valor a obra daquele gigante, cuja grandeza será julgado com justiça pelas gerações vindouras. É verdade que ele forneceu mais alimento do que podiam digerir seus contemporâneos, mas não poderia ser diferente. Em se tratando de uma ordem de fenômenos que, sendo tão antigos quanto ao homem, dá a eles uma base experimental, ficou reservada à nossa época. É verdade também que ele deixou pontos embrionários para que no tempo e no lugar oportunos adquirisse o conveniente desenvolvimento, mas isto é, sem dúvida alguma, o que faz imperecível a obra do mestre, que nos legou bases e princípios fixos, imutáveis, como as leis da natureza são, deixando, porém, aos discípulos um vastíssimo campo para novas investigações e que, longe de destruir nada do que ficou edificado, completará um monumento do Espiritismo. 10 anos transcorreram da desencarnação de Allan Kardec. Isto foi escrito no ano de 1878. Neste tempo, pelo caminho que ele traçou e conforme deixou previsto, a doutrina propagou-se tanto como nenhum outro exemplar da história. A raça latina e os povos impressionáveis, cuja imaginação se houvesse extraviado, começando a conhecer o Espiritismo através dos fenômenos, basearam sua propaganda até agora na parte doutrinária, contando somente com médios escreventes que expuseram, desenvolver e ainda ampliar a teoria, dispondo-se a entrar na parte essencialmente experimental, como conhecimento prévio, sem o qual teriam se desviado do caminho. A raça anglo-saxônica e os povos reflexivos ingressaram no Espiritismo, amparados sempre no fenômeno, e os médios de efeito físico que eles tiveram por milhares foram ali os
grandes elementos de propaganda e permaneceram até nossos dias, sendo refratários à noção reencarnacionista e, portanto, a doutrina compilada por Allan Kardec. Porém, as obras deste, recentemente traduzidas ao inglês, ao alemão e ao holandês, penetraram nesses países, sendo acolhidas com calor e definidas pela mesma imprensa espírita que antes se manifestava bem mais hostil. Note-se, por último, outro significativo momento, a chegada à Europa do médium norte-americano Dr. Slade, que depois do ruidoso processo de Londres de seu estado na Inglaterra, acolhido pela Sociedade Espírita Inglesa, visitou as primeiras nações do continente, deixando entre nós o germe da propaganda pelas vias dos fenômenos. A chegada daquele médico que despertou no mundo científico o estudo do espiritismo experimental coincide com o surgimento nos povos europeus de outros métodos de efeito físico, chegando como obra providencial no tempo oportuno para acelerar o triunfo da nossa doutrina, apresentando um comprovante da consoladora crença com a força brutal do fato que faz calar o mais recalcitrante materialismo. Observe isso aí patentemente cumprida a predição de Allan Kardec, e também como as coisas se concatenam no plano da providência, no momento em que os povos refratários à parte especulativa acolhem a doutrina filosófica do mestre, começa a desenvolver-se a parte fenomenal nos povos antes refratários a esse aspecto do espiritismo. Os médios Eglinton, Monk, Williams, Firmel, Isabel, Amália, Brandif e outros na Europa e na América Latina, oferecendo hoje ao estudo portentosos fenômenos, ao mesmo tempo em que a noção reencarnacionista entre os povos anglo-saxões. Esses fatos simultâneos assinalam o terceiro acontecimento da história do espiritismo moderno. O primeiro foi a sua divulgação na América 30 anos atrás, o segundo, o surgimento das obras de Allan Kardec. Nova fase do espiritismo científico. O sentido e o alcance daquele acontecimento que determina o caminho que o espiritismo deve seguir. Não somos nós os primeiros em indicá-lo. Antes de nós, isso foi feito por nossos irmãos de além-mar. A Ilustração Espírita, importante revista que era publicada no México, fazendo uma eloquente chamada aos espíritos daquela república, expressava-se nestes termos: ainda não concluiu a missão dos espíritos. Pode-se dizer que ela só está começando. Ela está justamente em um desses períodos em que não avançar é mais ainda do que retroceder. Não basta a persuasão individual da verdade da nossa crença, é necessário para sermos consequentes com um dos seus mais grandiosos princípios. O princípio do progresso indefinido, levá-lo até as últimas aplicações que hoje nos é dado alcançar. Partindo de um fenômeno natural tão complicado, é necessário já no terreno particular, já no coletivo, fazer constantes estudos do terreno experimental e não nos conformarmos apaticamente com os ensinamentos que nos foram legados pelo laborioso Allan Kardec, os quais, apesar do seu imenso valor, estão bem longe de ser a última palavra em tão importante assunto, ao lado dos ensinamentos morais que as comunicações espíritas nos oferecem e às quais não é possível dar outra aplicação do que a moral. Nós temos uma variedade de fenômenos, já sejam puramente físicos ou de caráter misto, que poderão perfeitamente ser aplicados a 1000 diversos objetos, com proveito para a humanidade. Sejam cultivadas em boa hora as proveitosas relações com espíritos que, ao mesmo tempo em que podem nos guiar como mestre nos nossos trabalhos, também um apoio eficaz para o crente nas horas da prova. Porém, é preciso dedicar também algum tempo, e esse é um dever do espírita, ao estudo teórico e prático de tantos fenômenos que até hoje jazem em profundo mistério. Desta maneira, na nossa luta constante contra os elementos adversos, teremos para aqueles que acreditam em alguma coisa e aceitam a razão e o sentimento, os argumentos e o amor, e para aqueles que em nada creem, somente aquilo que é possível tocar, o testemunho irrecusável dos fatos produzidos e observados conforme ao mais rigoroso método experimental. A revista Constância, primeira campeã do espiritismo em Buenos Aires, depois de reproduzir o relato tomado da imprensa norte-americana de notados fenômenos, dizia: no país onde teve seu berço o moderno espiritismo, ali onde médios falantes e científicos se desenvolvem e onde já se contam mais de 15 milhões de espíritos, não se desdenha de nenhuma mediunidade. Antes, todas são cultivadas, porém todas servem o primordial objetivo que todo espírita jamais deve perder de vista: a maior, a mais rápida e mais eficaz propaganda da nossa salvadora doutrina.
A redação da constância permite se perguntar de novo. Não vale esses fenômenos para comover os céticos, incrédulos, os ateus e os fanáticos, inimigos do espiritismo. Mais do que todos os volumes, revistas e jornais espíritas da doutrina meramente raciocinada que possam ser escritos, pergunta. Muito mais efeito para provar a realidade da comunicação com o mundo espiritual. Portanto, para provar a imortalidade da alma em 1 minuto dessas manifestações visíveis, palpáveis e audíveis, do que em anos de predição e de discussão do homem a homem, de homem a homem, onde nunca se poderia, sem estes fenômenos, travar a discussão de homem a espírito, como acontece com estas maravilhosas mediunidades, onde a comunicação com o mundo espiritual é, por assim dizer, material, um fato como qualquer outro da nossa vida terrena, peculiar a nós, na matéria, encarnados. Queira Deus permitir o desenvolvimento dessas mediunidades entre os indivíduos da raça latina, como concede aos da raça anglo-saxônica, que estão tirando muito partido delas. Ao mesmo tempo em que assim se exprimem nossos colegas de além-mar, a imprensa espírita europeia, que antes quase não se atrevia a comentar os extraordinários fenômenos que enchem as colunas dos jornais da nossa doutrina, ingleses e norte-americanos. A imprensa espírita europeia prefere atenção àqueles fenômenos já comprovados entre nós pelo surgimento de notáveis médios de efeito físico. E a começar pela Revista Espírita, o jornal fundado por Allan Kardec, e continuado pelas revistas da Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália. E em todas elas são encontrados relatos e estudos sobre a parte fenomênica do espiritismo, assinalando a nova face que revestem os trabalhos e propaganda das associações espíritas do continente. Seguindo essa corrente imposta pelo caminho da ideia, nos começamos algum tempo atrás a dar cabida nas colunas do critério espírita ao relato de fenômenos e notícias sobre estudos experimentais. E hoje temos a imensa satisfação de poder informar sobre notáveis fatos compilados, não em publicações estrangeiras e sob testemunho alheio, mas sim da nossa própria experiência, graças ao surgimento de um dos poderosos médiuns que providencialmente aparecem agora na raça latina para reavivar nossa fé, para impulsionar nossas pesquisas e propaganda, para contrabalancear a avalanche materialista, para realizar as previsões do mestre Allan Kardec e para assinalar, enfim, entre nós, o terceiro grande acontecimento na história do espiritismo moderno. Fator providencial. Temos indicado as razões e os fatos que determinam a nova fase em que entra o espiritismo, respondendo aos seus antecedentes históricos e às necessidades do momento atual. Aqui observamos principalmente naquilo que ao esforço humano devem os trabalhos e a propaganda da racional e consoladora crença. Porém, o espiritismo é sobretudo uma verdadeira revelação que nos dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, em meio ao qual vivemos sem nos darmos conta disso. As leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por consequência o destino do homem após a morte. O que caracteriza a revelação espírita é que a origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é produto do trabalho do homem. Allan Kardec, a Gênese, capítulo 1, caracteres da revelação espírita. A revelação espírita tem um duplo caráter pela sua natureza, caráter de revelação divina e caráter de revelação científica ao mesmo tempo. Do primeiro, enquanto que o seu advento é providencial e não o resultado da iniciativa ou do desígnio premeditado do homem, e que os pontos fundamentais da doutrina são os fatos do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de instruir os homens sobre as coisas que eles ignoram e que não podiam aprender por si mesmos, e que hoje é importante que conheçam porque já estão preparados para compreendê-las. Participa da segunda espécie de revelação, enquanto que este ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas foi dado a todos através do mesmo meio, e que tantos daqueles que o transmitem como quem o recebe não são seres passivos dispensados do trabalho de observação e de investigação, que não faz abstração do seu juízo e do seu livre-arbítrio, e que não estão proibidos de fazer comparação, a qual, pelo contrário, é muito recomendada. E, enfim, que a doutrina não foi ditada de uma só vez, nem imposta à credulidade, que ela é uma dedução da observação dos fatos que os espíritos manifestam à vista de todos e das instruções que dão sobre eles, fatos e instruções que o próprio homem estuda, comenta e examina e compara, e dos quais ele mesmo tira consequências e explicações.
Essa condição primordial do espiritismo confere um papel indisputável aos espíritos em nossa obra. Por isso, lá onde particular ou coletivamente se trabalhar, ali aparece um ou vários espíritos protetores, auxiliados por um núcleo de seres de além-túmulo, cujo número e elevação estão sempre em razão direta da moralidade dos encarnados e da bondade dos fins que aqui se propõe. Este fato é tão constante que conseguimos elevá-lo à categoria de verdade axiomática. A revelação espírita, como muito bem disse Allan Kardec, é de origem divina. A iniciativa pertence aos espíritos e a elaboração é o trabalho do homem. Neste conciso termos estão perfeitamente definidos os caracteres fundamentais do espiritismo. O autor de tudo que foi criado, o infinito absoluto e o absoluto infinito, o ser supremo, que é a si, Deus, manifesta-se em sua obra, revelação permanente, falando-nos em todos os momentos em que o ser inteligente quer contemplar a majestosa criação sábia e perfeita como produto da perfeição absoluta, inescrutável, perfectível e progressiva com relação ao ser que no espaço e no tempo deve verificar o desenvolvimento da sua essencialidade e manifesta-se também através dessas essências ou entidades que são o elemento ativo do universo. Daí a revelação constante, porém com caracteres de acidentalidade, devido aos espíritos colaboradores mais ou menos conscientes no grande concerto dos destinos e cumpridores mais ou menos poderosos, segundo seu grau de adiantamento das leis eternas que tudo regem. Mas assim como a natureza permanece muda quando não é interrogada com um olhar inteligente e investigador, do mesmo modo o mundo dos espíritos parece silencioso como os túmulos que guardam os restos materiais, se não é perguntado pela nossa inteligência, lendo nos fatos que são a manifestação daquele mundo. Agora, esses fatos, efeitos inteligentes e, portanto, produto de uma causa inteligente, devem sua origem aos espíritos, aos seres que viveram neste planeta, porém permaneceriam como letra morta se o homem não aplicasse a ciência para chegar a ter conhecimento deles. Esses fatos, patrimônio de todas as eras e países, somente há muito pouco tempo estão sendo submetidos à observação e analisados com o escalpelo da razão. Por isso o espiritismo empírico existiu sempre e o espiritismo científico data dos nossos dias, erguendo-se sobre a antiga magia, como sobre a astrologia e a alquimia, ergueram-se a astronomia e a química. A imoderada pretensão de ler nos astros e os segredos dos acontecimentos terrenos seguiu a descoberta de grandes leis na natureza física, reveladores do conceito universal e que patenteiam a existência do Supremo Criador. A insensata ideia de encontrar a pedra filosofal seguiu o princípio do conhecimento da estrutura íntima de tudo o que nos cerca. Do mesmo modo, a prática inconsciente do que é tido por sobrenatural e as absurdas crenças exploradas pelo homem para afundar os semelhantes na servidão e na escuridão, seguiu a descoberta das grandes leis do mundo espiritual, como suprema base da crença racional que vai nos reabilitar na ordem moral, restabelecendo o perdido equilíbrio. Esta é a missão do espiritismo, que providencialmente se desenvolverá, porque estriba nas leis eternas a que tudo se sujeita. Por isso reveste-se dos caracteres que assinalamos nestas considerações, que julgamos necessárias por via de introdução a este livro. Aqui ampliaremos em outros vindouros, onde publicaremos detalhadamente, com abundância de testemunhos, aquilo que só em extrato podemos publicar agora, para satisfazer a natural ansiedade daqueles que desejam ir conhecendo o resultado das nossas investigações no terreno dos fenômenos espíritas. Capítulo 2. Achado de um grande médium. Primeira sessão de estudo. Lá pelo ano de 1873, encontrei em Madrid um antigo amigo e patrício, o senhor MDS, quem me relatou algumas manifestações que ele e sua família presenciaram em sua casa-residência na rua de Serrano. Pediu-me explicação dessas manifestações como consulta ao presidente da Espírita Espanhola, e disse a ele que
possivelmente fossem fenômenos espíritas que não tinham nada de estranho para quem o conhecesse a racional e consoladora doutrina, da qual podia informar-se estudando as obras de Allan Kardec. Meu amigo não era espírita naquela época e não se deu por satisfeito com as minhas lacônicas explicações e também não resolveu estudar espiritismo. Tive de consultar o caso com um médium daquela sociedade e creio lembrar que ele me respondeu que eram, com efeito, manifestações espíritas, aquelas que aconteciam na casa da rua de Serrano, e que a família que as presenciara veria outras, mais notáveis ainda. Procurei o senhor MDS para dizer-lhe isso, e não mais o encontrei em Madrid. Também tinha um projeto, que abandonei por não ter tornado a vê-lo, de tomar o mencionado quarto do bairro de Salamanca para observar se as manifestações tornavam a se reproduzir. Nem me lembrava mais do assunto quando, em outubro de 1877, tornei a encontrar em Madrid o meu amigo, o senhor MDS. E nessa ocasião ele me falou que toda a família, com ele à frente, eram espíritas, convencidos por uma longa série de espantosos fenômenos que aconteceram em sua casa de Aragão, desde dezembro de 1876. O seu interessante relato chamou a minha atenção e, conhecendo a seriedade e bom senso do senhor DS, logo cheguei ao convencimento de que sua família devia existir, de que na sua família devia existir um ou vários poderosos médios, e propus-me a averiguá-los em meio constante e determinado afã de utilizar tudo em favor da doutrina cujo estudo, propagação e prática constitui a única ocupação e todas as aspirações da minha vida planetária. Passaram-se alguns dias esperando uma prometida visita do meu amigo, porém, como ele não aparecia lá por casa, resolvi ir visitá-lo na sua. Ali me foram dados mais alguns detalhes e mostradas algumas notáveis comunicações, e com isso cresceu meu desejo de aproveitar aquela ocasião de estudo que se apresentava. Passou mais algum tempo sem poder vencer a resistência da família e se prestar às minhas pesquisas, e em especial da respeitável senhora, da qual me persuadi de existirem enormes faculdades medianímicas, mas não desisti diante da obstinada negativa e obtive finalmente o almejado consentimento. Julguei pelos relatos que me foram feitos e pelo que descobri nas comunicações lidas que a aludida senhora seria uma grande média de efeito físico e concebi o projeto de tentar a materialização de uma forma espírita. Julgo oportuno recordar aqui uma coincidência notável. Desejando estudar as manifestações produzidas por um médio de efeitos físicos, vários amigos pensaram em levar a Madrid o médio inglês Mr. Monk, a quem tinha visto um nosso irmão, o incansável propagandista vice-cônsul da Espanha na Inglaterra, Palete e Vilava. Parece que naquele dia ele perdeu a mediunidade, como muitas vezes acontece, e tentou simulá-la, sendo logo apanhado em flagrante. Então foi preciso desistir de trazer o médium Monk à Espanha. Então resolvi viajar a Londres para estudar as mediunidades de efeitos físicos e presenciar a materialização de espíritos. Para tanto escrevi aos espíritos londrinos, redatores do The Spiritualist, com quem estava em relações, as quais me ofereceram facilidades para cumprir meu propósito, e até procuraram para mim um quarto naquela capital. Obtive o passaporte que era necessário naquela época, estava com todos os preparativos para a viagem prontos, e até os cartões com o meu endereço em Londres e Madrid. Naquela época eu morava no mesmo local da Espírita Espanhola Cervantes 34, cuja presidência exercia ao mesmo tempo a do Centro Geral do Espiritismo na Espanha. Este último título ostentava nos cartões. Estava eu, pois, em outubro de 1877, com o pé no estribo, como se costuma dizer, para viajar à Inglaterra com o exclusivo objeto de estudar as mediunidades de efeito físico. Quando dei
com um achado do grande médico que desenvolvi e me permitiu estudar nas melhores condições que poderia desejar o mais experiente pesquisador. Como um acaso não existe, precisei atribuir àquela infeliz coincidência a causas que a nossa racional doutrina explica. A minha gratidão aos bons espíritos não tem limite, pois me permitiram selar meu arraigado convencimento com um exame e comprovação das mais notáveis fenômenos espíritos que são produzidos pelos melhores médios na atualidade. Previamente tornei a ler tudo aquilo que já tinha lido sobre o assunto. Estudei tudo aquilo que em livros e jornais espíritas da minha biblioteca era conveniente aos meus propósitos. E em 30 de novembro de 1877 aconteceu a primeira sessão. É de se advertir que nem o meu amigo e nem a sua família tinham visto nada sobre o espiritismo fora da própria casa e não conheciam nem livro algum. Seus primeiros conhecimentos foram pelas explicações e livros que dei a eles. É preciso advertir também que eles pressentiram que anuía as minhas repetidas súplicas e ia ocasionar a eles muitos desgostos. Mas eram espíritas e, diante da ideia de trabalhar em prol do espiritismo, cederam todas as outras considerações. As pesquisas que eu ia empreender não tinham outro objeto que não fosse oferecer algum dia os resultados ao estudo da espírita espanhola, para fornecer-lhes mais tarde ao público, se a corporação que me elegeu presidente concordasse. Primeira sessão de estudo. Adotando o procedimento que eu sempre seguia para estas experiências, dispus realizar sessões isolando o médium num aposento escuro. Com efeito, serviu-me para isso a alcova de um pequeno aposento da casa dos meus amigos. Na porta pendurei uma cortina preta, valendo-me para tanto de um lenço grande de merino. Fiz a médium sentar em uma poltrona no interior, a 1 metro da cortina, e na parte exterior, ao lado dessa cortina, sentamos nós, cada um em sua cadeira. O senhor DS e eu convidei-o para evocar os espíritos e eu fiz o mesmo. E ficamos aguardando. No aposento estávamos à luz de uma lamparina. Dali poucos instantes da nossa evocação, um suspiro da médium indicou-nos que fora adormecida pelos espíritos. Estes comunicaram conosco pela boca da médium. Disseram: tendes fé e confiança? Perguntaram. E como nós respondêssemos afirmativamente, redarguiram: conseguires o vosso objetivo. Este objetivo, como já disse, era obter a materialização de uma forma espírita. Após alguns instantes de silêncio, ouviram-se vários barulhos num aposento ou gabinete escuro, e alguma coisa parecida com um arrastar de um vestido pelo chão. Zoam leves pancadas. As duas palavras fé e constância nos são lembradas, e o Espírito dá-nos o seu nome, que é Marieta. Este nome chamou-me muitíssima atenção, porque eu vim ao Espiritismo pelas comunicações de Marieta, que em minha presença e a meu pedido foram dadas em Zaragoza, na Sociedade Espírita fundada ali pelo general Bassos. Aquele espírito foi sempre para mim o mais simpático de todos os que se comunicaram comigo. Eu presidi a impressão em Zaragoza da primeira parte do seu livro. Eu editei as 2 partes em Madrid, publiquei em O Globo um artigo bibliográfico enumerando suas principais belezas. Eu copiei extensos trechos dele no meu primeiro livro, Preliminares ao Estudo do Espiritismo. E eu, enfim, senti como quem mais sentisse um indescritível entusiasmo pelo livro Marieta, tendo falado aos críticos espanhóis que ele é uma das primeiras produções literárias desta época. A médium enxergava vários espíritos que se ofereceram para auxiliar a obra dirigida por Marieta. É preciso advertir que a médium ignorava por completo as circunstâncias enumeradas antes. Ao acordar, sente-se bastante abatida. A terceira sessão durou 13 minutos. Apresentam-se mais espíritos, um deles ligado a mim por vínculos estreitos nesta encarnação. Dá-me detalhes que só ele e eu conhecíamos. Os barulhos e pancadas são mais repetidos e pronunciados, e a médium fala um pouco mais do que em dias anteriores.
Fora da sessão existe translação de alguns objetos do mesmo aposento e outras manifestações que a vizinhança percebe. Desenvolvimento da mediunidade. Sessões de efeito físico, 3 fatos notáveis. Quarta sessão, 3 de dezembro de 1877, 15 minutos, 2 assistentes. Ruídos e pancadas nas primeiras sessões, só à direita da médium, agora à direita e à esquerda. Sem duvidar de que esses efeitos sejam mediúnicos, mentalmente faço a reflexão de que podem ser produzidos pela médium. Respondendo ao meu pensamento, a cortina é levantada, sem mão alguma a tocar, e observo a médium sentada na poltrona e adormecida. Por mais 2 vezes a cortina é levantada e a médium aparece na mesma posição. Trocamos a luz da lamparina por uma lâmpada sobre a mesa, com luz tenue, alimentada por petróleo. Quinta sessão, 15 minutos. Pancadas muito fortes e ruídos indefiníveis. Aparece projetado na cortina, a uma altura de 1,5 metro do chão. Um vulto como de uma cabeça que passasse roçando nesta sessão, como em todas as seguintes. A cortina é levantada várias vezes para podermos ver, durante as manifestações, a médium no seu lugar e adormecida com um sono magnético espiritual, produzido pelos espíritos, respondendo a um desejo meu, mentalmente expressado. Somos advertidos de que preparamos para amanhã uma corda. Oferece uma fórmula concisa de evocação. Esta, como recolhimento e a prece, tem por objeto provocar a reunião de pensamentos e vontades para o mesmo fim, condição necessária para dispor a ação dos fluidos e através dos quais se verificam as manifestações espíritas, obedecendo a certas leis das quais me ocuparei mais adiante. A médium acorda, estando ela, o meu companheiro e eu sentados ao redor de uma mesa, manifestando-nos que durante a sessão o espírito segurou as mãos dela, fazendo que se cruzassem, disse: assim é como devem te imobilizar. Eu disse: será que é assim que devemos amarrar as mãos dela com a corda? E naquele instante a mesa se elevou sobre 2 de suas pernas e caiu, dando uma forte pancada. Queres dizer sim? Acrescentei, e repetiu-se outro movimento igual. Como resposta, os espíritos por intermédio da mesa, sem que nenhum de nós a tivesse tocado. Durante a noite também houve manifestações que deixaram consternados o porteiro e a vizinhança da casa, que começaram a chamá-la de Casa das Assombrações. Não poderia ser mais ostensível a realidade dos fenômenos espíritos. 3 fatos bem notáveis que me impressionaram bem agradavelmente e espicaçaram o meu afã de investigação, fazendo pressagiar grandes resultados. Aconteceram nas 3 últimas sessões mencionadas. Esses fatos constituíram patente de fé ou provas inconclusas da realidade do fenômeno, e que os espíritos dão quando podem e devem, geralmente quando ninguém as pediu. Primeiro fato. Na terceira sessão, um dos espíritos que se comunicaram ligado a mim por vínculos estreitos desta encarnação, como antes disse, deu-me detalhes sobre uma coisa completamente desconhecida para a médium, e na qual eu nem de longe pensava, e que só o espírito que se manifestava e eu sabíamos. Segundo fato, a elevação da cortina na 4ª sessão, depois acontecia muitas vezes durante as sessões, sem que nenhum ser humano estivesse tocando, e respondendo ao meu pensamento que desejava ver se a médium estava sentada na poltrona, para ter a certeza de que nem consciente nem inconscientemente ela dava as pancadas ouvidas na alcova ou aposento escuro. Terceiro fato, apesar de que, quando a cortina se levantava, eu enxergava a médium sentada e adormecida, pensava que era os espíritos que podiam fazer que ela se levantasse quando estava descida, fechando e entrando a entrada do aposento escuro, e produzir barulhos e pancadas. E formulava da minha mente esta reflexão: se a médium estivesse amarrada, eu teria certeza de que ela não se mexia. Imediatamente depois de conceber este pensamento foi quando os espíritos, por boca da médium, disseram que preparassem para o dia seguinte uma corda, sendo confirmada depois pela mesa, que se elevou sem contato, que a corda serviria para amarrar a médium, como eu desejava, a fim de evitar as dúvidas que sempre me assaltavam quando não podia comprovar o fato. E no meu costumeiro sistema de tomar as precauções compatíveis com a natureza dessas investigações e a índole dessa pesquisa,
onde caminharíamos às cegas se não nos deixássemos guiar prudentemente pelos seres que provocam as manifestações e, sobretudo, pelos espíritos elevados que as dirigem para um fim proveitoso do ponto de vista moral, instruindo-nos e impulsionando-nos ao nosso aprimoramento e à prática do bem. A médio das flores, Visconde de Torres Solanotti. Investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta.